Eu queria começar, né, fazendo a oração deles, né, para a gente pedir a intercessão deles por esse momento, tá bom? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, que unis o homem à mulher pelos laços do matrimônio, vos pedimos por intercessão dos vossos servos, Zélio e Jerônimo, que se santificaram na vida do amor matrimonial, acolhendo e educando seus filhos na verdadeira fé, no amor a Deus e ao próximo, a graça da proteção às nossas famílias. Rogamos que, seguindo seus exemplos, possamos viver de acordo com o vosso desejo, para o bem da Igreja e a santificação da nossa sociedade. Peço-vos, por intercessão de Zélio e Jerônimo, a graça que tanto necessito. Aqui eu queria pedir para que as virtudes, as graças de Zélio e Jerônimo venham pela nossa família, pela nossa sociedade, já que a gente está em comunidade, e depois cada um faz o seu pedido pessoal. E que eles sejam elevados à honra dos altares. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Bom, gente, o intuito dessa palestra aqui é para a gente conhecer a história de Zélio e Jerônimo, porque é uma riqueza muito grande que a gente tem dentro da nossa própria paróquia, né? E muita gente não conhece. Então, a gente precisa fomentar isso aqui dentro, né? Precisa tornar isso conhecido dentro de casa, e aí para a gente depois, né, seguir os passos do Espírito Santo, ver onde é que ele quer levar a gente. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, um breve histórico, tá? Porque a gente vai falar de 1850 até 1919. Tá? Então, um breve histórico para vocês. A gente está falando da época do Brasil Império, né? Dom Pedro II era o imperador. Tá? E, nessa época, estava um grande crescimento econômico por causa da expansão do café. O café tinha um grande valor, né, internacionalmente, no mercado, e o Brasil era um grande produtor. Tá? E isso basicamente foi o que era a atividade aqui do Brasil. Tá? Nessa época, o transporte era basicamente tração animal, tá? E a gente tinha ferrovias também, e tinha o vapor, né, que eles chamavam de vapor, era o navio a vapor. Tá? Inclusive, dizem que a linha do trem ela foi desviada para passar por Carmo, por causa da grande influência do tio do Jerônimo, do tio dele que era padre, o padre Bacelar, Monsenhor Bacelar. Tá? A comunicação diz lá no livro que era eficaz, mas para a época, né, a comunicação era basicamente carta, tá? Pombo-correio. E no finzinho desse período aí que a gente vai falar, tinha um telégrafo também. Tá? A educação era de muito difícil acesso. Tá? A educação basicamente era dada pelas mulheres, as mulheres em casa. Tá? Tinham poucas escolas, principalmente nas cidades, né? No interior onde eles moravam, depois a gente vai ver, não tinha escola. Tá? E se restringia também ao masculino. Tá? Geralmente o homem é quem tinha acesso à educação. A mão de obra predominantemente era escrava até 1888, com a abolição da escravidão. Isso aqui, achei interessante. Isso aqui é uma foto da fazenda, tá, gente? Eles moraram numa fazenda em Carmo. Tá? E essa parte aqui de cima era o pombal, tá? Que eles tinham pombo-correio, a comunicação basicamente era feita por pombo-correio. Então, achei interessante isso para mostrar para vocês. Tá? Esse é o meio de transporte da época. Tá? Essa aqui é a matriz lá da cidade que eles moraram. Tá? Então, só para a gente ter um breve histórico. Né? E quem foi Zélio e Jerônimo? Né? O Jerônimo ele nasceu em 1851, em Magé. Tá? Ele foi muito novo com a irmã para Portugal, porque a mãe morreu prematuramente, e ele foi para Portugal com a irmã. Voltou para o Brasil, lá ele se formou em Letras e Filosofia, e ele voltou para o Brasil, onde ele cursou Engenharia Civil.
Tá? O pai se casou novamente e eles tiveram mais 3 filhos. A Zélia, o nome dela de batismo é Elisa Justina Bulhões Pedreira. Ela nasceu em Niterói. Filha de João Pedreira e Elisa Amália. Ela foi batizada com o nome... isso é interessante. Ela foi batizada com o nome de... o nome dela é Elisa, mas acabou ficando Zélia, porque o pai fez um trocadilhozinho com o nome dela e as mesmas letras de Zélia tem em Elisa. Né? Então, foi interessante isso. E aí acabou ficando como Zélia. Tá? E eu não sei dizer para vocês, isso aí a gente ainda está investigando, se o nome dela, se ela acabou mudando os registros para Zélia. Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, a gente vai, com o andar do processo de santificação, de canonização deles, a gente vai ter essa resposta. Tá? Ela recebeu uma primorosa educação católica, literária, artística e científica, revelando um talento especial para o estudo dos idiomas. Ela falava e escrevia fluentemente o inglês, o francês, inglês, espanhol e italiano, conhecia também o alemão, latim e o grego. Aos 14 anos, ela traduziu um livro do italiano para o português, que deu a ela uma carta de agradecimento do Dom Pedro II. Né? Conta que ela conversava, que o Dom Pedro II gostava de conversar com ela sobre línguas. Né? E a Zélia era muito temente a Deus e ansiava se tornar uma religiosa, isso com 14 anos. O pai dela, o João Pedreira, tinha uma adoração por ela e ele ficou um pouco assustado, porque ela queria se tornar religiosa e ele ficou, a primogênita dele, né, se tornar religiosa, ele ficou assustado. E eles de férias, eles estavam em Caxambu, e aí ele levou a Zélia para Inhaxica rezar. Inhaxica, na época, já tinha fama de santidade, e ele levou para Inhaxica rezar. Inhaxica escutou a história, foi lá para o quarto da sinhá dela, né, consultou Nossa Senhora da Conceição, que era a devoção dela, e voltou para a sala e falou: olha, não são esses os planos de Deus para essa menina. Ela vai conhecer um santo homem, vai se casar, vai ter muitos filhos e no final da vida ela vai realizar o sonho dela de se tornar religiosa. E essa profecia de Inhaxica se concretizou na vida de Zélia. Tá? Como que eles se conheceram? O conselheiro Pedreira, ele era secretário do Tribunal, do Supremo Tribunal. Ele tinha um elevado cargo no Supremo Tribunal. E a maçonaria estava minando, né, as áreas, a política. E aí eles prenderam Dom Vidal e mais um outro bispo. E o conselheiro Pedreira, ele teve uma corajosa atitude, né? E ele afastou o Dom Vital do banco dos réus, acomodou o bispo junto a ele, defendendo a dignidade da igreja. O imperador ficou contrariado com essa atitude, mas o conselheiro Pedreira permaneceu firme. Entre os presentes, quem estava lá, o Jerônimo, que viu toda essa atitude do conselheiro Pedreira, né? De ser firme, né? com o desrespeito que eles estavam fazendo à igreja, né? Com Dom Vital, tratando Dom Vital como um réu qualquer. Né? E Jerônimo, depois dessa situação que aconteceu, o que ele fez? Ele pegou a família dele, e só estão indo, ele pegou a família dele e foi visitar a família do conselheiro Pedreira, para agradecer, né, pela atitude que ele teve com Dom Vital. E aí Zélia conheceu Jerônimo, né, e eles se entreolharam e tal, né? E aí a mãe da Zélia falou: assim é que eu desejava para minha Zélia, disse a mãe sobre o Jerônimo em conversa familiar. E aí eles ficavam comentando, né, da atitude da família ter ido lá, cumprimentar e tal, e comentando sobre o Jerônimo. Né? E aí o desejo de Dona Elisa, da mãe de Zélia, foi levado ao céu e abençoado por Deus. Não seria assim, mas esse mesmo que a providência divina destinava à sua Zélia. Namoro santo.
Bem atual, né? Eu separei algumas frases aqui, porque essa parte, a biografia dela é muito bonita. Então, eu separei para ficar mais curtinho, né? Separei algumas frases aqui do diálogo deles. Né? A mãe falando para a Zélia: aí está, minha Zélia, o melhor esposo que poderias ter. A mãe foi lá conversar com a Zélia depois que o Jerônimo foi embora. A mãe de novo: pois saiba, minha filha, retorqui com ternura, que eles pensam em casamento. Pensa, consulta o teu coração, implora as luzes divinas, vê se o aceitas e espera que teu pai te fales também. Aí a Zélia já começou a olhar para o Jerônimo, né? Aí a Zélia pede muito, ela foi à missa, pedi muito a Deus durante aquela missa, que me fizesse sentir se devia ou não aceitar o excelente casamento que me tinha sido proposto. Tudo ela apresentava a Deus, tudo ela colocava nas mãos de Deus, né? Pai, aí o pai chamou ela para conversar. Minha filha, tua mamãe já deve ter te comunicado o pensamento da família Castro e principalmente do Dr. Jerônimo em te escolher para sua esposa. Ora, o que te digo é que esse pensamento não pode ser mais bem acolhido por mim. E terei imenso prazer se realizar esse consórcio, esse casamento, porque estou bem certo de que nesse moço reúnem-se todas as qualidades de um excelente esposo. Mas vê se é do teu gosto e se te sentes disposta a aceitá-lo, porque não quero de modo algum que deis o sim contrariada, só por ser tanto do meu agrado. Aí a Zélia: meu papai, não era possível apresentar-se um melhor pretendente. Creio bem que ele me fará completamente feliz. Assim, se for da vontade de Deus, eu o aceitarei. Aí o pai: pois bem, decide. Respondeu-me papai: porque nós só dissemos ao padre Francisco, que era o irmão dele, do padre Jerônimo, que era padre, que sendo inteiramente de vossa aprovação, nada poderíamos resolver sem a tua vontade. E eu então lhe darei a resposta, logo que tu reconheças que deves e podes recebê-lo como teu marido. Aí eu coloquei ali namoro, porque aí tem as cartas, vai carta, vai volta, né? O galantejo deles, a delicadeza deles no namoro. Né? Eles namoraram durante 1 ano e exatamente 1 ano depois eles se casaram, no dia 27 de julho de 1876. Eles se casaram aqui no Rio. Né? O Jerônimo, ele se formou em engenharia civil aqui e ele recebeu um título lá na Faculdade de Ouro Preto, Faculdade de Minas. Né? E ele queria continuar com a carreira de engenheiro. Né? E o pai e o tio falaram para ele ir para a fazenda, para cuidar da fazenda de café. Né? Então, ele, em obediência ao pai, ele abriu mão da engenharia dele, ele queria ir com a Zélia para Ouro Preto, né, para continuar lá na faculdade e para, enfim, trabalhar como engenheiro. E aí eles foram lá, a fazenda era do pai, do Jerônimo e do tio. Tá? Então, a fazenda era a maior fazenda de café daquela região. Tá? Eu listei algumas coisas aqui, tá? Só para vocês terem ideia. Tinha a casa principal, tinha os cafezais, eram mais de 500 funcionários na época. Tá? É interessante falar que esses funcionários eram os escravos. Tá? Só que na fazenda eles recebiam um salário, eles eram remunerados de acordo com as habilidades deles, eles tinham um local para morar, eles tinham uma alimentação decente, tá? Eles eram estimulados ao matrimônio, se eles se gostassem, porque o escravo ele não podia, o homem, ter contato com a mulher. Né? Eles escolhiam um varão e era esse varão quem ia ficar na senzala feminina, para poder procriar, porque eles queriam garantir, né, uma boa linhagem de escravos. Isso é muito cruel, isso é muito cruel. E eles não, eles estimulavam o casamento, se eles soubessem que eles estimulavam o casamento, faziam o casamento dentro da igreja, da capela
Ela catequizava eles. Tinha engenho, só para listar alguns, tinha arroz, tinha farinha, tinha cana, tinha o próprio café. A fazenda ela era autossuficiente. Tá? Hospital, farmácia. Isso eu peguei num relatório que tem, tá, gente? No inventário que tem da fazenda. Tá? Onde é que eu estou? Hospital, farmácia, capela, paiol, cavalariça, serraria, carpintaria, olaria. Os tijolos eles produziam lá, os móveis, tudo era produzido lá. Alojamento, refeitório, lavanderia, coreto, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, depois eu vou falar, curral, pastagem, açude. A fazenda era muito grande. E ela fica aqui. A cidade de Carmo fica um pouquinho para cá, ela fica a 6 quilômetros da cidade de Carmo. Tá? Para cá fica Além Paraíba, que já é Minas, para cá fica Sumidouro. A norte eu não consegui ver o que é. Essa aqui é a sede da fazenda, é uma foto, deve ter uns 10 anos. Tá? Ela, depois do declínio do café, eles até tiveram, parece que, criação de gado, tiveram aras lá, mas não... enfim, aí entrou meio que em declínio a fazenda. Tá? Essa aqui é a sede. Tá? Aqui tem uma alameda. E aqui no final, depois eu vou mostrar para vocês, tem a gruta de Nossa Senhora de Lourdes e o coreto. Tá? Aqui na frente era onde ficavam os terreiros para secagem do café. A fazenda está lá até hoje, tá, gente? É uma bênção ir lá, você sente a presença deles. Tem o piano da Zélia na fazenda, o altar ainda está lá, porque depois que ela vendeu a fazenda, ela prometeu que o comprador, que ele mantivesse o altar lá, a capelinha lá. Foi a única promessa que ela pediu. Aqui são alguns dos galpões da fazenda. Tá? Aqui são as palmeiras imperiais. Né? Eu estava vendo que as palmeiras imperiais, quem caía nas graças de Dom Pedro II, ele dava a semente das palmeiras imperiais. Então, as fazendas que tinham palmeiras imperiais, elas tinham uma certa relevância, porque, né, Dom Pedro II tinha tido, enfim, alguma amizade com essas pessoas. Essa aqui é a alameda da fazenda. Eu fico imaginando na época deles, isso devia ser tudo florido, devia ser uma coisa linda, né? A fazenda é muito bonita. Aqui é uma roda do café, e aqui é outra roda d'água, que é a roda d'água da serraria. Tá? Isso aqui é interessante falar. Isso aqui era um galpão bem grande, com 2 andares. Tá? Isso aqui está tudo em ruína hoje. Tá? E o segundo andar era o refeitório dos funcionários. Tá? Tem uma outra ruína mais para cá, que era a lavanderia. Eles tinham lavanderia também. E cada arco desses aqui ele fechou esses arcos. Então, cada arco era para os recém-casados. Eles casavam, iam morar aqui nesses arcos. Tá? Isso aí devia ser um quarto e sala, era uma construção, tinha banheiro, eles iam morar nesses arcos aqui, nessa estrutura, até o Jerônimo conseguir local para eles, que aí eles iam construir uma casa e iam lá para dentro da fazenda, morar para dentro da fazenda. Essa é a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, aqui, e aqui é o coreto. Tá? No coreto, a Zélia rezava todo dia às 5 horas da manhã, reunia todos os funcionários para fazer oração. E ela também evangelizava e alfabetizava os filhos dos funcionários aqui no coreto. Aqui é a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que ela era uma das devoções dela. O Jerônimo mandou um engenheiro para Lourdes e ele fez uma miniatura da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, com o material da época. Isso tudo aqui é cimento, é uma construção impressionante. Até hoje está tudo ali de pé, né? Mais de 200 anos.
E então você vê as estalactites, as estalagmites, mas as pedras, mas é tudo de cimento, né? E é uma miniatura, né? Eu não coloquei, deixa eu ver se eu coloquei a foto. Eu coloquei a foto. Aqui a água vinha correndo por dentro da gruta, né? E saía por aqui. Eu não conheço, mas dizem que é igual lá de Lourdes, tá? Até as inscrições aqui são as mesmas, né, em francês. E aqui é um altarzinho que tem dentro da gruta, tá? A fazenda de Santa Fé foi a principal moradia deles durante os 33 anos de matrimônio. O casal teve 13 filhos, Maria Elisa. Todas as filhas eram Marias, porque a primeira mãe das filhas era Nossa Senhora. Então, todas as filhas foram Maria, Maria Elisa, Rosa, Leonor, Bárbara, né? E tiveram 4 filhos. O Jerônimo, Francisco José, Fernando, João José e o Luís. Desses, 9 sobreviveram, tá? Antigamente era difícil, né? 9 sobreviveram. E ela teve essa dor, né, de dar esses filhos, esses 4 filhos, que ela chamava dos filhinhos do céu dela, ela entregou para Jesus, né? Tem uma história interessante, que o Jerônimo, quando ele era bem novinho, ele teve uma febre muito alta, que ele teve à beira da morte. Ela pegou o Jerônimo, levou para a capela, rezou, orou por ele, e ele foi curado, né? Ela pegava todos os filhos, assim que nasciam, ela tinha uma necessidade de batizá-los bem em breve, né? Colocava os filhos na capela e entregava todos eles à Nossa Senhora. Aqui é uma das raras fotos, né, que a gente tem, eu só conheço essas 2, da família quase completa. A gente não tem foto dos 9 filhos, tá? Mas essa é a foto que a gente tem. E sempre em preto e branco, tá, gente? Se vocês virem alguma foto colorida, isso é inteligência artificial, as fotos são em preto e branco. A educação dos filhos. A Zélia, ela era muito criteriosa com a educação dos filhos. Isso foi um dos pontos que mais me encantou por ela, né? Porque hoje eu vejo a educação das crianças, como é que está, os pais perdidos, sem saberem educar os filhos. E ela foi muito rigorosa com a educação, muito criteriosa. Ela teve uma educação muito firme. E ela passou isso para os filhos, né? Com ela, eles aprenderam a conhecer e amar a Deus. Ela ensinou a ler, a escrever, as línguas e a ciência. O Jerônimo, na volta da lida, também sentava para lecionar para os filhos, principalmente o inglês e as ciências. E os mais velhos, eles ensinavam os mais novos. A Zélia nunca permitiu que os filhos fossem à escola. Ela mesma educou os filhos até a idade que ela conseguiu, né? E também ela não permitiu que nenhuma professora particular lecionasse para os filhos, porque ela tinha receio de que eles perdessem, que eles não fossem prudentes, que eles perdessem a ingenuidade deles. A base da educação que Zélia dava para os filhos, ela era torná-los santos. Esse era o desejo do coração dela, tornar os filhos dela santos. A Zélia adorava a inocência dos filhos e, para conservá-la, nunca permitia que seus filhos brincassem com qualquer criança. Como a fazenda era muito grande, tinha muita criança, tinha muita gente de fora, e ela não permitia que eles brincassem com qualquer criança. Somente com alguns primos que ela sabia que tinham a mesma educação, né? A fazenda era visitada por muitos pobres, né? E eles aprenderam a caridade com a Zélia. Ela deixava cada filho tinha os seus pobres. Então, eles eram responsáveis por dar o que eles estavam precisando, dar roupa, vestir, né? Eles juntavam um dinheirinho deles para dar para os pobres deles, qualquer necessidade. Ela tinha uma conta na farmácia da cidade, já aberta para isso, porque ela não entendia que era para dar dinheiro para a pessoa que estava doente e sem ajudar ela a se curar.
todo rigor na formação dos filhos não os impediam de passar uma infância feliz, pois não havia tristeza, dia sombrio ou ressentimento. Na biografia dela, a única coisa que eu vi falar era de alguma situação com os filhos que ela vinha e falava: o que ceder vai ganhar. Então, ela estimulava os filhos a cederem. Então não tinha briga entre eles. E a casa era chamada de Monte Tabor, isso pelos sacerdotes que frequentavam, pelas pessoas que frequentavam. Nazaré, paraíso terrestre, lar feliz, pelos que frequentavam. E na realidade era. Enquanto a Zélia pôde, ela mesma foi a mestra dos filhos. Não queria convivendo com outras crianças de educação diferente. Mas um colégio era necessário para desenvolver outras habilidades. Ela foi muito criteriosa na escolha dos colégios dos filhos. Tá? Eles só foram quando realmente foi necessário. E essa separação foi muito dolorosa para ela. Se separar dos filhos foi muito difícil. E ela passou a escrever carta para os 9 filhos durante 20 anos. Ela escrevia diariamente para os 20 filhos, para os 9 filhos. Né? Uma virtude, pois não é comum escrever a tantos filhos todas as semanas durante tanto tempo. A vocação religiosa. Essa é uma foto dos 8 filhos. Tá? Ela tinha uma filha que na biografia consta que ela era muito doente. A gente não sabe, né, o que ela teve, mas eu imagino que seja essa filha que não esteja aí. Tá? Disse que os filhos de Zélia e Jerônimo beberam a vocação com leite materno. Deus foi chamando um a um conforme a idade. Isso não por imposição dela. Ela educou, evangelizou os filhos, não por imposição dela. O sonho dela é que eles fossem santos, mas ela não os obrigou. Né? Isso foi chamado mesmo de Deus. E aos 9, a Zélia sacrificou logo o seu coração. Logo que eles começaram a mostrar a vocação, né, ela entregou os filhos, mesmo com a dor no coração dela, ela entregou os filhos. O Jerônimo e o avô, eles já foram mais resistentes. Eles relutaram por anos, até porque o Jerônimo, ele queria que um herdeiro ajudasse ele na fazenda, ele precisava disso. Né? Mas pouco a pouco, né, Jesus foi tocando o coração dele e ele também cedeu ao chamado de Deus e concedeu que os filhos fossem religiosos. Aqui, isso aqui é inteligência artificial, tá, gente? Mas a gente conseguiu fazer uma foto de cada filho, tá? 4 meninas foram para o Instituto das Doroteias, 2 para a Congregação do Bom Pastor. O Jerônimo, que era o filho mais velho, ele foi ser lazarista. O Fernando foi jesuíta. E o João José, o mais novo, ele foi franciscano, Frei João José, franciscano. E o interessante é que as 3 congregações que os rapazes foram as devoções de Jerônimo, né? São Vicente de Paulo, Santo Inácio e São Francisco de Assis. E dizia-se, né, na cidade que eles tinham, que era uma imposição dela. E ela falava para o Jerônimo: deixem falar, dizia para o Jerônimo, Deus sabe e basta. A família tinha por costume acolher bispos e sacerdotes em sua residência. Havia um quarto perto da capela destinado para recebê-los. Eles também faziam retiros na fazenda. Né? Teve uma situação interessante de um sacerdote que ele se rendeu ao vício da bebida. E aí ele foi excomungado. Ele passou a viver como um maltrapilho, não tinha roupa, não tinha mais batina. E a Zélia ficou sabendo disso e mandou buscar esse sacerdote. Levou para a casa dela, acolheu esse sacerdote, aconselhou ele bem. E aí ela pediu para o bispo para que reconsiderasse. Esse sacerdote, ele voltou
assumiu uma paróquia, ficou anos nessa paróquia e morreu santamente. Isso é interessante também. Eles sonhavam em fazer votos e se tornarem religiosos também, né? Eles sonhavam em se dedicar a Deus numa vida religiosa, assim que todos seus filhos fizessem os votos perpétuos. Era uma conversa que era muito frequente entre os dois. Tá? O Jerônimo queria ir para a Ordem de São Francisco, né? Virar um irmão leigo, e a Zélia pretendia entrar para um convento. Tá? Isso se realizou na vida da Zélia, na dele, infelizmente, não. Né? Aqui eu coloquei uma carta do Jerônimo para a Zélia, dentre várias que a gente tem acesso, só para vocês verem como é que era o tratamento deles. Né? Ele chamava ela de minha Zélia, chamava ele de meu Magalhães. Era uma coisa linda o relacionamento entre os dois. Minha boa Zélia, julguei receber hoje uma cartinha tua, meu bem. Isso ela tinha saído para fazer uma missão. Ela vivia muito fazendo missão, ela viajava muito. Infelizmente, não a encontrei. Ainda não me consolastes com tuas letras. Apenas os diários oficiais que me mandaras provaram que meu anjo não me esquecera. Chegou o Frei Nicolau para o encerramento do mês de Maria e ficará 3 dias conosco. Está confessando quem vem chegando. Como é sensível a tua ausência, meu anjo. Tudo animavas e confortavas. Brevemente estarás de volta, não é? E assim termina. Abraça nosso bom Pai, abençoa os filhos e escreve, meu anjo, a teu marido que por ti suspira. Magalhães. É muito lindo. Existe, Tutu. É só botar Deus. O segredo é esse. Bota Deus que vai. Essa carta por si só bastaria para mostrar-nos quanto e como o esposo idolatrava e venerava a dedicadíssima esposa, a quem chamava de lírio puríssimo, anjo terrestre e angélica esposa. Aí temos a prova da felicidade desse lar, onde as flores não têm espinho, onde o amor conjugal torna a esposa o anjo terrestre e onde o pensamento de Deus está sempre presente. A dor suprema. O Jerônimo falece. A Zélia, os filhos já tinham já tinham se tornado religiosos e os 2 estavam morando na fazenda. E aí a Zélia foi visitar uma filha, ia ficar 2 meses fora visitando a filha. E aí o Jerônimo... E ela foi e o Jerônimo ficou na fazenda, ele não podia sair por causa da fazenda. E aí o Jerônimo, ao se despedir dela, ele pressentiu a morte dele. Ele falou, meu bem, quando voltarás, não me encontrarás mais. A Zélia não deu bola para isso, porque ele estava bem de saúde, né? E ela ia ficar só 2 meses fora, ia voltar, então ela não deu bola para isso, para o que ele falou, né? Tinha uma missão, um bispo estava indo para Carmo, e a Zélia é quem organizava essas missões, o Jerônimo dava apoio, né? Mas essa missão foi o Jerônimo quem teve que organizar sozinho, né? Ele foi às fazendas da redondeza para convidar, né, os fazendeiros, as pessoas para irem para essa missão. Né, e as pessoas, elas declaravam, né, que o doutor Jerônimo é um santo homem. É um santo mesmo em vida. Vestia quantos pobres careciam em sua roupa melhor para se aproximarem da comunhão. Mandara vir mais de 1000 imagens de Nossa Senhora do Carmo e distribuía ele mesmo. Ele dava roupa para as pessoas, dava imagem de Nossa Senhora do Carmo. Teve uma missão que ele foi, ele voltou da missão distribuindo medalhinha de Nossa Senhora. Isso aí era comum para ele, né? E no Carmo tinha uma loja maçônica. O Jerônimo, com todo o seu prestígio, conseguiu desmanchar a loja e aproximou os maçons dos missionários.
que fizeram todos se confessar. Com esses novos convertidos, tinham que receber a crisma, o Jerônimo acabou sendo o padrinho deles. Foi padrinho de mais de 150 afiliados nessa missão, né? Mais de 10.000 pessoas e 2.400 comunhões e muitos casamentos foi o resultado dessa missão. Então, para o Jerônimo foi muito exaustivo. Ele foi a todas as fazendas e aí depois, terminada a missão, o Jerônimo, cansado, visita suas filhas em Friburgo, né? 2 delas moravam em Friburgo, né? E aí lá ele fez um pequeno retiro e ele falando para a filha: a comunhão é minha vida. Tenho fome e sede de Jesus. Depois, beijando as filhas, exclamou: como é consolador. O pai abençoa as filhas e as filhas abençoam o pai. Aí ele retornou para casa e ele esqueceu de um fazendeiro. Ele não tinha visitado o fazendeiro para agradecer, né? E ele volta, pega uma forte chuva. E ele tem uma febre de 40 graus, né? Passou-lhe na mente que tinha sido uma intoxicação produzida por envenenamento, vindo de algum maçom desgostoso com a dissolução da loja. Realmente, o falecimento do Jerônimo foi muito súbito. Ele estava bem de saúde, ele pegou uma chuva, teve febre, mas não foi nada que justificasse ele falecer, né? E ele veio a falecer dessa forma, tá? O Jerônimo queria morrer abraçado à sua Zélia, mas Deus quis tirar-lhe todos os amores a fim de conceder-lhe a coroa completa da doação, até o da sua esposa. Porque ele morreu cercado pelos pobres, cercado pelas pessoas da fazenda, mas ele morreu sem um filho. Ele tinha acabado de visitar a filha e não deu tempo, porque foi muito, muito rápido. Então os filhos não puderam vê-lo, ele morreu sozinho na fazenda, né? Com os funcionários e tal, com o povo, mas sem a esposa dele, sem os filhos, né? Então isso para ele foi um sofrimento muito grande também. As últimas palavras do Jerônimo: está bem, levaram-me o corpo, mas a minha alma fica para sempre junto à Virgem Maria. Ele realmente acredita que ele foi envenenado pelos maçons, tá? Ele morreu como um franciscano, cercado pelos pobres. Ele não tinha um tostão. Ele, quando voltou dessa missão, ele distribuiu, ele mandou imprimir vale, ele saiu distribuindo vale porque ele queria dar para as pessoas, mas ele já estava sem dinheiro, né? O dinheiro da fazenda, ele tinha os ciclos, né? Ele precisava vender alguma coisa, precisava da safra para poder ter dinheiro, e ele saía dando tudo, né? Ele morreu cercado pelos pobres. Mais de 10.000 pessoas foram até a fazenda beijar a mão do seu benfeitor. Quando eles conseguiam alforria, eles ficavam com o sobrenome do benfeitor deles, né? Então todos eles tinham o sobrenome do Jerônimo e eles consideravam o Jerônimo como um pai, tá? Um colono fala: era um justo, não se nota nele nenhum pecado venial. Palavras do seu último confessor. Aqui que o colono fala: eu amo mais meu pai do que a meu filho. Palavras de um colono da Santa Fé. Minha Zélia, teu marido não existe. Isso aqui, a Zélia estava viajando, ela voltou, passou no pai. O pai já sabia que o Jerônimo tinha falecido, né? E o pai contou para ela, né? Então ela fala: minha Zélia, teu marido já não existe. A Zélia, ela ficou desolada. Ela foi para a capela, ficou 5 horas lá, rezando, entrando em contato com Deus, tentando acalmar o coração dela, né? E aí ela fala: meu Jesus, como foi isso? Meu Magalhães, por que não me esperastes? Eu acho isso tão forte. Meu Magalhães, por que não me esperastes? Ela não pôde se despedir do marido. Quando ela chegou, ela teve que ir no cemitério para poder se encontrar com o marido, que ele já estava enterrado, né? Então foi muito duro para ela, muito duro para ele também, para os dois, né? E a Zélia estava nisso, ela vai, se recompõe, né? E ela, no ato heróico, ela fica firme e consegue superar a morte dele, tão súbita, né? Ela mostrou-se heróica e sobrenatural, causando a impressão de ser uma santa. E ela falava: Deus o quis, mas que saudade.
Os sacerdotes não lhe davam pêsames, mas parabéns. Bendigamos a Deus. Aí ela foi escrever carta, telegrama, né, para os filhos, informando do falecimento do pai, que os filhos não sabiam. E aí ela manda para os filhos: bendigamos a Deus, teu pai faleceu santo. Foi a frase dela para os filhos. Tá? E ele morreu com fama de santidade. Foram mais de 800 missas, mais de 200 cartas a Zélia recebeu, das pessoas falando das bondades do Jerônimo, de como ele era uma pessoa boa. A Zélia nunca perdeu as saudades de seu excelente esposo, soube conservá-lo na mente e no coração, até no convento e na hora da sua morte. Os grandes amores são assim, nem a morte os separa, porque perdura o vínculo poderoso que os une, que é Deus. A vocação de Zélia. E aí a Zélia começou a fazer retiro, começou a fazer missão, começou a se dedicar a divulgar a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus. Ela ia nas fazendas, ela levava os sacerdotes, as pessoas se comungavam, se convertiam. Quem não era casado se casava. Ela teve esse trabalho, né? E teve um retiro que ela estava buscando discernir, né, a vontade de Deus para ela. Ela organizou um retiro onde foram mais de 100 mulheres, né? E nesse retiro ela ia se consultar, né, com os diretores espirituais dela, com os sacerdotes, com os bispos, e todos eles eram unânimes que ela tinha vocação para ser religiosa, porque nessa altura ela já estava com mais de 60 anos, né? Ela já tinha palpitação, diz que ela tinha palpitação, né? Já estava doente, né? E aí ela, com a aprovação do diretor dela, ela fez os votos de obediência, pobreza e castidade. Ela escreveu e o diretor dela aprovou. São esses os votos. Eu achei muito o 5, 6 e o 7. Por ter amor à pobreza, o maior cuidado em tudo para que não se estrague. Ela, mesmo tendo o dinheiro que ela tinha, a posição que ela tinha, ela cuidava, ela se preocupava com a pobreza, né? Tendo o maior cuidado com tudo para que não se estrague. Ter muito cuidado nas despesas, para não se gastar alguma coisa que não seja muito necessária. Por amor à pobreza e à mortificação, alimentar-me do mais simples e barato. E ela vivia tudo isso. Ela vivia tudo isso. E aí ela decidiu que ela ia se tornar religiosa, né? Aí a aliança dela, que era só Magalhães, aliança de casada, ela mandou gravar Jesus, Magalhães, Jesus, que eram os 3 estados da vida dela, né? E os 3 esposos da vida dela. Na virgindade, Jesus; no casamento, o Magalhães; e na vida religiosa, Jesus de novo. Virgem, esposa e viúva consagrada. Após o falecimento do pai, aí ela foi cuidar do pai. O pai já estava idoso também. Ela foi cuidar do pai, ficou no Rio de Janeiro cuidando do pai. E aí, quando o pai faleceu, ela se dedicou às obras de caridade, né? Visitando os pobres, proteção das moças desamparadas, toda a obra de caridade ela começou a se dedicar. Ela saía muito em missão nas fazendas com os sacerdotes. Ela levava os sacerdotes para ministrar extrema-unção, para fazer casamento, para batizado, para confissão. E teve uma fazenda, a Fazenda Floresta, que o fazendeiro falou: não, vocês não entram aqui. E aí a Zélia escreveu uma carta para ele, né? Depois que ele leu a carta, ele não era casado, ele pediu que o sacerdote fosse lá, ele se casou, né? Todos os funcionários comungaram, fizeram batizado. Ela buscava muito a santidade nas pessoas, nela, nos filhos e nas pessoas também. A Zélia, ela tinha um especial dom de convencer os enfermos da necessidade de se prepararem para o céu. Ela buscava sempre um sacerdote para levar a unção dos enfermos,
né? E teve uma situação que ela ficou sabendo que tinha uma pessoa para falecer numa fazenda, e ela chegou lá com o sacerdote e eles disseram que não era para ela entrar. Aí ela fala com o padre: entre, senhor padre, entre, enquanto eu fico aqui discutindo com essas pessoas. E aí o padre foi lá, ministrou o São dos Enfermos, né? O moribundo veio a falecer, e aí depois essa família toda foi para a igreja se confessar e receber a comunhão, a Eucaristia. E aí a Zélia, ela resolvida a entrar para a ordem religiosa, ela se desfez de todos os bens materiais que ela tinha, a fim de aplicar a palavra de Nosso Senhor, aquela que a gente conhece, né, que é difícil. Se queres ser perfeita, vai, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. E foi o que ela fez. Né, ela vendeu o palacete em Petrópolis, vendeu as casas que possuía, os terrenos, o domínio da fazenda de Santa Fé. E ela foi morar no convento das Sacramentinas, foi morar na pensão do convento das Sacramentinas. E lá ela ficava em adoração, ela pedia a chave da capela para as irmãs e ela ficava direto em adoração, que a paixão dela era Jesus sacramentado. Ela vendeu a fazenda para o doutor Arnaldo Rocha, que até hoje está com a família, essa fazenda. Era o avô, foi para o pai e agora está com os netos. Hoje são 2 irmãos, os proprietários da fazenda. Está na mesma família até hoje. E é um encanto, você vai lá, eles conhecem a fazenda, eles conhecem a história, eles te mostram as coisas, é um encanto. Aí o filho dela, o Jerônimo, ele falou para ela: mamãe, como é que você não se precipitou vendendo tudo que você tinha? Porque ela vendeu tudo e deu para a igreja, ela ficou sem nada, morando de pensão, né? E ele preocupado com ela já idosa, falou: mamãe, você não se precipitou? E ela falou: meu filho, se todos esses palácios fossem meus e eu não pudesse dá-los aos pobres, só teria um gosto, o de riscar um fósforo e vê-los queimar. Tudo é vaidade, exceto amar a Deus. Foi a resposta dela para o filho. A Zélia tinha uma especial devoção a Jesus sacramentado. Ela ficava horas em adoração. E aí a Zélia já tinha feito o discernimento, né? Que ela queria entregar a vida dela para Jesus. E só para Jesus ela queria viver. E ela falava: não é justo, meus filhos, que eu, tendo trabalhado tantos anos, não passe o resto da minha vida junto a Jesus sacramentado. A Zélia já estava idosa, com a saúde frágil, e ela encontrou obstáculos para a vida religiosa. Consultou vários sacerdotes, bispos, e eles de forma unânime reconheceram a vocação dela. Aí vemos a vontade de Deus prevalecer sobre as questões humanas. Porque aí ela teve dificuldade, porque naquela época você podia ser religiosa até os 50 anos, ela já estava com 60. Então ela fez uma carta de próprio punho, ela conseguiu carta dos bispos, né, falando da vocação dela, que ela realmente tinha vocação. Ela fez uma carta muito extensa e mandou para a Madre Superiora das Sacramentinas. E a Madre Superiora autorizou ela a se tornar religiosa. Né? O pedido de admissão foi enviado para Roma, a Madre Geral das Servas do Santíssimo Sacramento. Contrariando todas as regras de admissão, ela foi aceita. E aí, quando ela estava para entrar, a filha dela, essa filha que era doente, ela adoeceu gravemente e a Zélia precisou adiar o sonho dela por mais 3 anos. Então, para ela, isso foi um sacrifício. Né? E ela tinha sempre a dúvida se ela conseguiria ser religiosa, porque tinha a possibilidade da filha precisar ficar com a família, da filha não poder continuar na ordem que ela estava. Né? E aí ela fala: era preciso que eu tivesse um Marte entre os meus filhos, dizia corajosamente, enquanto empenhava um duelo de amor com Deus. Ela rezou, chorando, crendo, certa de vencer, e venceu. Quem possui a crença na onipotência da oração não geme em vão.
E a missão dela para o mundo estava terminada. Ela já tinha criado os filhos, tinha entregue os filhos para Deus, os filhos já eram religiosos. O pai tinha falecido, o Jerônimo faleceu santamente, então a missão dela para o mundo já estava terminada. Então ela queria continuar a missão dela para Deus, né? E aí ela pede permissão para os 9 filhos, ela manda uma carta para os 9 filhos pedindo permissão para ela entrar no convento, para ela se tornar religiosa. Os filhos dão essa permissão. E aí ela vai pessoalmente visitar cada um para dar o último abraço. Porque como era um convento de clausura, né, ela não ia mais poder ver os filhos. Então ela visitou cada um deles para dar o último abraço. E aí ela foi para Pernambuco, Bahia, Friburgo, São Paulo, Paraná e até para a Argentina, para visitar todos os 9 filhos. E a sua última palavra para cada um: minha filha, meu filho, seja santo. O Jerônimo, ele falou para a mãe, né? O Jerônimo perguntou para ela: mãe, você não está muito idosa, né? Como é que vai ser? Você vai ter que levantar para ficar em adoração, né? Porque era muito custoso. Elas ficavam 4 horas paradas de joelhos, sem se mexer, em adoração. Então era um sacrifício físico muito grande. E ela falou para o Jerônimo, para o filho: quantas vezes tive sempre de levantar-me à noite por ti, teus irmãos e teu papai. Agora poderei fazer o mesmo por nosso Senhor, diz ela, quando o Jerônimo questionou, né, se ela não tinha forças para continuar, para fazer a adoração. E aí o Fernando, quando ela foi visitar o Fernando, se despedir do Fernando, ele falou, isso é muito lindo: mamãe, nosso Senhor na cruz, por última prova de amor, deu-me a sua própria mãe. Eu também, para provar-lhe o meu amor, dou-lhe a minha mãe. Isso é muito lindo. E aí a Zélia entra no convento, ela entra sem bem material nenhum, a única coisa que ela tinha era um crucifixo e o terço na mão. Ela vendeu tudo que ela tinha, sacrificou seus gostos, agindo sempre em conformidade com os interesses de Deus. Ela passou de uma vida ativa, né, para uma vida sedentária dentro de um convento. Isso prejudicou muito a saúde dela, né? Na biografia diz que ela era velha e gorda e precisava de apoio para se ajoelhar. E aí ela quis vencer essa fraqueza. E aí ela se exercitou tanto que ela conseguiu se agachar com agilidade e equilíbrio sem precisar de apoio. A vida das sacramentinas é uma constante mortificação física, pois passam horas diárias imóvel e de joelhos. Era um sacrifício contínuo, embora Zélia achasse tudo ótimo. Para ela estava tudo ótimo, estava tudo sempre bom, ela estava sempre feliz, para ela ela estava sempre satisfeita. Né? Zélia, com a aprovação do seu confessor, ofereceu sua vida pela perseverança e santificação dos filhos. Ela fez essa promessa. Ela estava disposta a morrer quando Jesus quisesse, desejando apenas viver mais alguns meses para assistir à primeira missa do filho franciscano, que o João José ainda não tinha virado padre. Ele era religioso, mas não padre. E conseguir a cura completa da sua filha doente. A gente não sabe, né, sobre a filha doente, mas a filha doente continuou na vida religiosa. Tá. Ela não conseguiu assistir à missa do filho franciscano, do João José. E o jesuíta, ele só virou religioso mesmo com 33 anos, porque é uma regra dos jesuítas. Então, ela também não viu o Fernando padre. Aí, no dia 22 de janeiro, na festa de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, ela deixa de ser postulante e se torna noviça. Passa a atender pelo nome de Irmã Maria do Santíssimo Sacramento. A sua grande e única ambição era agora, mais do que nunca, viver só para Deus. A Irmã Maria, era assim como ela passou a ser chamada, ela sentia fortes dores na coluna, atribuídas a um reumatismo.
Não podia gemer para não incomodar as outras irmãs, pois as celas eram divididas por uma cortina. Esse convento que ela foi era aqui no Largo do Machado. Foi fundado em 1912, então o convento era muito recente. A situação delas, viviam muito precariamente. Elas não tinham cela nesse período, era só um cortinado que dividia cada... E ela sentia dores horríveis, mas ela não dava um gemido em consideração às irmãs que estavam dormindo. Ela se preocupava nos mínimos detalhes. Né? Certo dia, sentindo uma dor fortíssima, percebeu um estalo na coluna, sentiu seus membros inferiores paralisados. Às pressas chamaram o médico, que diagnosticou siringomielia, uma doença neurológica rara em que um cisto se forma dentro da coluna espinhal. Ela sentia, pela vivência dela, pelo conhecimento dela, ela sentia que ela tinha alguma coisa a mais do que um reumatismo. Né, pelas dores que ela sentia dores fortíssimas. Né, e depois teve... E isso foi meio que negligenciado pelas irmãs. Só depois que ela teve esse diagnóstico, mas aí já era tarde demais, a doença estava muito avançada. Ela sentia muitas dores e com essa dor fortíssima que ela teve dessa vez, ela parou de sentir as dores, mas aí ela ficou paralítica. Ela necessitava de cuidados especiais intensos, e aí ela precisou decidir se ela ia para o hospital, ou como ela ainda era noviça, ela podia voltar para a casa da família dela. E ela falou que não, que ela queria morrer religiosa, que ela queria ficar como religiosa. Né? E ela falou, tudo menos ser desligada da congregação, que tanto amo, quero morrer religiosa. Ela não teve uma queixa, uma tristeza aparente, não derramou uma lágrima. Ela pediu para a superiora, ela estava sentindo que que o caso dela era grave. Aí ela pediu para a superiora que pedisse para a Margem Geral, em Paris, a congregação dela era em Paris, a sede, pediu que antecipassem os votos perpétuos dela. E aí a superiora atende, né? Porque ela queria falecer como religiosa. Né? Nisso, veio o doutor Miguel Couto, que examinou e declarou que o caso dela estava perdido. Aqui ela recebeu a unção dos enfermos, né? O sacerdote, ela sempre se confessava. Ela abraçou os filhos que puderam vir, aí chamaram os filhos, a irmã veio, e ela pediu para a irmã, e aí ela sempre renovava, né, o desejo dela. Ser santo, meu filho, essa é a única ambição da sua mãe. E aí ela pediu para a irmã dela que recebesse como seus 9 filhos, os 9 filhos que ainda deixava no mundo, e que telegrafasse aos ausentes, mandando-lhes a bênção, um abraço e o conselho de serem santos e o adeus até o céu. Aí o sacerdote falou para a filha dela, sua mãe está preparada. O sacerdote, ele confessou ela e falou, sua mãe está preparada para entrar no céu, não precisa de mais nada. Os filhos, familiares e sacerdotes vieram se despedir da irmã Maria. O cardeal à cor verde celebrou uma missa e disse, vou abençoar em nome da igreja, sua alma de apóstola, que tão bem soube educar os filhos e tanto trabalhou em benefício das almas. E deu a ela uma bênção apostólica. É uma bênção que tem valor da bênção do Papa. No dia 4 de setembro chegou a autorização, e aí foi um dia de muita alegria para ela. Ela recebeu os votos perpétuos, ela recebeu as vestes brancas, o anel que representava a aliança dela com Cristo, né? E em voz clara e forte, ela leu a declaração dos votos perpétuos. As pessoas olhavam para ela e não diziam que ela estava doente, que ela sentia tanta dor, porque ela não demonstrava. Aí ela falou, agora sim, sou esposa de Jesus e escrava de Maria. Em breve espero na misericórdia de Deus vê-los eternamente e gozá-los. Sede santos, meus filhos, sede santos. Foram as últimas palavras dela antes de morrer. Ela estava somente aguardando receber os votos perpétuos para morrer como religiosa. Né? Isso foi no dia 4 de setembro e no dia 8 de setembro,
exatamente no dia de hoje, há 104 anos atrás, ela faleceu santamente, realizando um desejo dela de infância. A irmã Maria do Santíssimo Sacramento foi santamente ao encontro do Pai no dia 8 de setembro de 1919, dia da Natividade de Nossa Senhora, e no horário em que ela estava acostumada a se despedir de Jesus, era o horário da adoração dela. Ela partiu no horário da adoração dela. Esse aqui é o santinho dela, isso aqui foi feito em 1940, quando começou o processo dela de serva de Deus, de canonização dela. Tá? Aqui é uma relíquia, um pedaço de uma roupa dela, tá? E escrito no santinho: Irmã Maria do Santíssimo Sacramento, falecida santamente no dia 8 de setembro de 1919. E por providência de Deus, a gente está aqui hoje falando dela e comemorando, né, esses 104 anos que essa santa nos deixou. Né? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os passos para a canonização, isso eu acho importante a gente saber. Tá? Hoje, Zé e Jerônimo, eles são servos de Deus. Tá? É quando a comunidade identifica o odor de santidade na pessoa. Tá? A comunidade clama e o bispo local investiga a vida, virtude e milagre. Se a igreja der consentimento, o processo avança. Então, a gente está buscando a venerabilidade deles, tá? Que é a parte histórica. É feito todo um levantamento histórico, tá? E avaliado pela Congregação das Causas dos Santos, no Vaticano. Tá? Isso é para a gente conseguir a positio. Tá? E aí, conseguindo essa positio, eles vão ser declarados veneráveis. Tá? O terceiro passo é a beatificação, tá? Que a gente acompanhou aí de perto, né, o Carlo Acutis, que o primeiro milagre dele foi aqui no Brasil. Né? Então, é preciso que haja um primeiro milagre. Esse milagre ele é atestado por uma junta de médicos leigos e por uma junta teologal também. Tá? É necessário um milagre atribuído à intercessão do venerável, porque eles têm que provar que foi por intercessão de Zé Jerônimo e tem que provar que foi um milagre. Tá? E aí, precisa de mais um segundo milagre para ser declarado santo. Tá? Aqui algumas frases de Zélia, alguns conselhos dela. Tá? E eu queria agradecer a vocês que vieram. Tá? A gente tem o Instagram deles, que é Zé Jerônimo, e toda quarta-feira aqui, após a missa, a gente tem uma bênção e a oração junto ao túmulo deles. Tá? Que a gente possa se ver mais vezes e conversar mais sobre eles. Tá bom, gente? Espero ter passado um pouquinho de vocês para o próximo.